Seleção brasileira vaiada em Curitiba, galera. Isso mesmo, seleção brasileira, mais um jogo pífio, mais um jogo onde o Brasil arrancou 1-0 para vencer, galera. O resultado mínimo o Brasil fez para vencer o Equador ontem pelas eliminatórias da próxima Copa do Mundo de 2026. O que aconteceu, galera? Mais um jogo sem criatividade, mais um jogo sem pressão, mais um jogo pífio do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, galera, ele tem muitas disposição e é verdade, mas o Vinícius Júnior não consegue fazer uma atuação decente parecida com o que ele tem no Real Madrid. Ele tem muita velocidade, tem muita força, tem os requisitos de um jogador top, como ele está sendo considerado e está sendo um dos favoritos para vencer a Bola de Ouro. Mas na minha opinião, cara, é mais do mesmo. O Vinícius Júnior não consegue, ser regular em tudo que ele tem. Se ele pegasse todos os predicados que ele tem, ele não fosse espetacular na velocidade ou na força, mas se ele fosse regular em tudo, eu acho que ele seria perfeito, porque ele não sabe finalizar, não tem aquela preocupação na qualidade do último passe. Ele, às vezes, ele se livra da bola de um jeito assim que nem me parece aquele cara top, que é considerado um cara, um dos melhores jogadores de futebol da atualidade, sabe? Deve muito, não consegue ter uma atuação decente com a camisa da seleção brasileira. E é nele que a gente espera, que a gente coloca todas as esperanças quando o Neymar não tá. E é no Rodrigo também, que ao meu ver é um bom jogador, mas é um bom jogador nota 6, não passa disso. Então a seleção brasileira hoje, galera, tá com jogadores que, são nota 6, no máximo 7, como o Vinícius Júnior, mas não consegue desenvolver o futebol. São jogadores jovens, jogadores que não conseguem, são bons nos seus clubes, mas chega na seleção brasileira não dá em nada. E a seleção ainda, mesmo com o Dorival Júnior, a seleção implorando para ter renovação, o Dorival leva o Alisson, o Dorival leva o Marquinhos, o Dorival leva jogadores como o Paquetá, que já jogou a Copa do Mundo, não jogou nada, não mostrou nada, não merecia estar na seleção brasileira, até mesmo pelos problemas jurídicos que ele está sofrendo na Inglaterra, e até mesmo pelo seu futebol. Jogadores igual o Paquetá, que é multifunção e que não é especialista em função nenhuma, não merece jogar na seleção brasileira. Cara, o futebol brasileiro precisa de mudança, precisa de renovação. E quando o Dorival Júnior pede o Pedro e não coloca o Endrick como titular, o Dorival Júnior, ele mostra uma incoerência na sua convocação. Porque se ele não tem confiança em contar com o Endrick como um jogador para jogar no centroavante no ataque da seleção brasileira, ele não chamaria um outro jogador que poderia substituir o Pedro logo de cara. Ele teve que mudar o seu primeiro pensamento de formação da equipe quando o Pedro se machucou e colocou o Luiz Henrique. Nada contra, mas ele mudou totalmente o jeito da seleção brasileira jogar. Então, ele não confia no Endrick. O Estevão é o melhor jogador brasileiro nesse momento, jogando no futebol brasileiro. E quando ele vai montar a equipe, ele coloca o Luiz Henrique. Cara, ele tinha que ter colocado o Estevão, que faz aquela função com o Luiz Henrique muito melhor que o Luiz Henrique. Então, eu vejo incoerência, eu vejo falta de coragem. É sempre aquele mesmo clichê na hora de explicar por que o jogador tá fora, por que o jogador não tá jogando, sabe? Então, falta coragem de colocar um goleiro novo na seleção brasileira, tirar aqueles zagueiros que não deu em nada, que fracassaram com a seleção brasileira, como o Marquinhos, sabe? O Marquinhos é muito bom no PSG, mas chega de Marquinhos. O Brasil precisa de renovação, precisa de jogadores novos, precisa de laterais novos, chega de Danilo, cara. Se convocar o Danilo, ele tentar relembrar aquele Santos que foi campeão da Libertadores com o Danilo, quando foi campeão da Copa do Brasil com o Danilo, quando ele ainda treinava o Danilo em 2011, sabe? É você contar com velhos jogadores que, foram nota 4, 5 na seleção brasileira e nunca deram mais do que isso, sabe? Então, o Brasil vem sofrendo com uma falta de coragem de renovação, uma falta de coragem de colocar os melhores jogadores que tem aqui no Brasil e que tem fora do Brasil para jogar. O Brasil cada vez mais está tendo jogadores que jogam em time C, B da Europa, como Newcastle, como
o Wolverhampton, como não sei quem, sabe? O Brasil tá convocando jogadores que não jogam, e a maioria deles não estão em um top da Europa, e mesmo assim, às vezes, reserva é convocado para a seleção brasileira. Então, o Brasil, ao meu ver, tá um time de empresários, um time de interesses, e falta qualidade de jogadores, falta personalidade de jogadores para assumir uma camisa de seleção brasileira. O Vinícius Júnior não consegue fazer um jogo decente, o Rodrigo faz um jogo 6, 7,5, e a gente tem que vir no outro dia chamar ele de craque, chamar ele de um dos melhores jogadores do mundo, porque é o que tem, galera, é o que tá tendo. A gente não tem mais Ronaldo, não tem mais Romário, não tem mais Rivaldo, não tem mais uns jogadores que tem mais personalidade, que tinha mais futebol para mostrar, para entregar, sabe? A seleção brasileira hoje é uma seleção vendida, a gente não consegue ter esperança que vai mudar sem ter uma comissão técnica e uma direção da seleção brasileira honesta, que convoque e escale os melhores jogadores que a gente tem. Não fique convocando por interesses, não fica trazendo jogadores que jogam em time meia boca. A gente não pode aceitar jogadores de time meia boca na seleção brasileira, cara. Tem jogadores na seleção brasileira que a gente não sabe nem aonde jogam. Então, tipo, seleção brasileira, não vejo perspectiva de melhora a curto prazo na seleção brasileira. São treinadores sem coragem, jogadores sem personalidade, é muito fraco a seleção brasileira. São bons jogadores nos seus clubes, alguns bons jogadores nos seus clubes, mas quando se juntam não dão em nada, cara. É muita ladainha, expectativa e pouca entrega todo jogo. É uma esperança que isso e aquilo vai mudar, e ao meu ver não mudam nada. Então por isso a seleção brasileira está cada vez mais decadente, cada vez a gente tem um futebol mais forte no Brasil e cada vez menos a gente tem jogadores brasileiros representando a seleção brasileira com garra, com determinação, sabe? Tinha que começar a seleção brasileira com o Endrick, com o Estevão, esses jogadores mais novos, jogadores mais com mais vontade para começar os jogos da seleção brasileira, porque o que tem não tá dando certo, cara. O Vinícius Júnior é meia boca, e é isso, galera. Se você chegou até aqui e concorda comigo que Vini Júnior é meia boca, deixa aqui nos comentários e se inscreva nesse canal e bora!